Boa noite, queridos amigos, queridas amigas. É com grata satisfação que nós estamos nos reunidos hoje, no dia 31 de agosto de 2022. Nós estamos aqui para discutir a obra física do Espírito. E hoje nós vamos continuar falando da gravidade quântica em loop, dando sequência à nossa última conversa. E o título hoje da nossa pequena conversa é Big Bounce. Nós vamos ver o que se trata este interessante aspecto que nos foi proposto pela teoria da astrofísica moderna, chamado gravidade quântica em loop. Uma teoria mais pertinente à física quântica do que à cosmologia, mas ela diz respeito à cosmologia. É uma teoria que implica, basicamente, na gênese cósmica. E é disso que nós vamos falar hoje. Bem, para quem está nos ouvindo a primeira vez, nós estamos fazendo uma abordagem espiritualista da ciência moderna, com base nas revelações de Pietro Baldi. Muito bem. Desde que Hubble fez a constatação de que o universo estava em expansão, a ciência se deparou, então, com a possibilidade de que, retrocedendo no tempo, esta expansão cósmica estaria contida num único ponto. E, a partir deste ponto, então, teria se dado início ao nosso universo. Desde então, passou a existir um dia em que o universo foi criado, exatamente há 13 bilhões e 700 milhões de anos atrás. Antes de 13 bilhões e 700 milhões, não existia o universo. O que é que existia? Esta é a grande interrogação da ciência. A ciência, então, se constatou com o fato de que o nosso universo se originou de um ponto muito especial, um ponto de densidade infinita e dimensões nula. Um ponto virtual, portanto, esse ponto sofreu uma expansão no início súbita, né, chamada grande inflação, e continua a sua expansão até hoje. Então, nós estamos em meio a uma grande explosão, dando-se origem à famosa teoria do Big Bang, com certeza uma das teorias mais famosas do século XX. Mas essa teoria trouxe questões muito difíceis para a ciência, são chamadas questões do início. De onde que vieram as forças que se concentraram neste ponto para gerar o universo? O que existia antes de 13 bilhões e 700 milhões? Qual é, enfim, a origem desse ponto adimensional que gerou a nossa realidade? Essas questões são bastante intrigantes para a nossa ciência, para os cosmólogos, porque elas esbarram numa barreira quase que intransponível, chamada barreira da singularidade. Porque as leis físicas, a razão humana, não são suficientes para penetrar nessas dimensões que ultrapassam todos os nossos limites. Os limites racionais, os limites físicos, os limites temporais do nosso universo. É por isso que Stephen Hawking, né, famoso cientista, com muita humildade, ele fez uma declaração que nós achamos importante. Dizia ele que muitas questões do universo, como as condições iniciais da sua criação,
pertencem ao domínio da metafísica e da religião. Então, ele estava convencido de que há necessidade de nós extrapolarmos o empirismo científico, a razão humana, a racionalidade humana, e nos servirmos de ferramentas da metafísica e da religião, ou seja, a necessidade, então, de nós nos armarmos com a intuição, que é a única que nos fornece possibilidades de vislumbrarmos, ainda que de forma grosseira e bastante rudimentar, essas regiões inacessíveis. É evidente que nós arremetemos ao divino, embora a ciência ainda se negue a pronunciar esta palavra para nós sagrada. Nós já abordamos aqui com vocês alguns aspectos do nascimento do universo, num capítulo que nós chamamos de o parto do universo, quando falávamos de algumas características marcantes da macro-realidade. Agora, estudando essa tese, a gravidade quântica em loop, nós voltamos ao tema, porque agora nós temos mais subsídios para prosseguirmos nesta temática e levantarmos as nossas hipóteses, baseadas, sobretudo, nas revelações de Ubaldi. Mas, realmente, o nascimento do nosso cosmo, né, na sua magnificência, na sua estonteante grandiosidade, é uma das questões que, em todas as épocas, intrigou a mente humana. Desde que o homem aprendeu a pensar, tomou consciência de si mesmo e dirigiu os seus olhos para um céu noturno pontilhado de milhares de estrelas, como um veludo negro salpicado de diamantes. Aquilo é extremamente impressionante para nós, né? Admirarmos essa vastidão, sobretudo a vastidão negra de um céu noturno, sem lua, longe das luzes das cidades. É uma das maravilhas da natureza. E sempre, então, essa interrogação acompanhou-nos em todos os tempos. As culturas mais primitivas da Terra cuidaram de criar os chamados mitos cosmogônicos, os mitos da origem do cosmos. E sempre, em todas as épocas, o homem não teve como não remeter a deuses criadores, por sua vez incriados, a origem do nosso universo. Então, todas as mitologias cosmogônicas se serviram de deuses criadores, de divindades, ou uma própria divindade, como é o caso de algumas culturas, como a judaica, por exemplo, né? Então, havia necessidade de uma divindade artesã que teria manipulado substâncias também incriadas para configurar o nosso mundo. No Ocidente, o Gênese mosaico se mostrou suficiente para satisfazer a curiosidade e as necessidades epistemológicas da mente humana de compreender algo a respeito das nossas origens. Então, durante muitos séculos, bastou o Gênese mosaico, com a sua magia, com a sua linguagem contundente, nos relatando, né, de uma forma até poética, a maneira como Deus criou o mundo nos 6 dias da criação, né? Mas, com o advento do iluminismo e, sobretudo, o nascimento da ciência, o texto sagrado se mostrou insuficiente para satisfazer
a ânsia humana por conhecer as suas origens. Então, basicamente, a partir de então, houve uma cisão entre a fé e a razão, a ciência abandonou todos os informes oriundos, né, de fontes místicas ou religiosas e partiu no encalço de propostas racionais, propostas que poderiam ser, então, corroboradas pela razão, não pela fé, que viessem a nos orientar a respeito das origens do mundo. Um dos primeiros grandes pensadores a eliminar o Criador da história do universo é o Marquês de Laplace, chamado Newton francês, no século XIX. E o Laplace havia absorvido com muita ânsia a mecânica newtoniana, por isso ele é chamado Newton francês, levou, né, a obra de Newton para a França. E ele publicou um livro chamado Hipótese Nebular. Neste livro, ele pressupunha que o sistema solar teria se formado pela condensação de uma imensa nuvem, de uma nebulosa, né? Daí a hipótese nebular. Essa nebulosa se condensou, formando o Sol e seus planetas. E este livro foi famoso na sua época, a ponto de um imperador, Napoleão, imperador francês, né, naturalmente, procurar ler sua obra que estava em voga naqueles dias, né? E o imperador ficou intrigado com aquela proposta do Laplace e, naturalmente, como um mandatário da sua nação, ele convocou Laplace à sua presença. E ele perguntou a Laplace onde estava Deus naquela história, né? Onde está Deus nessa história, Laplace? E o Laplace responde com uma frase contundente que marca um período de cisão entre a fé e a razão. Nobre imperador, não preciso dessa hipótese para explicar o universo. A era moderna se iniciava, então, dispensando o Deus da criação. Os defensores do chamado criacionismo, né, nutridos pelas concepções monoteístas, que estavam absolutamente certos de que Deus criara o universo, foram banidos das concepções humanas, foram cerceados nos seus templos de pedras. E o homem, dali então, aos domingos, ele acredita na criação, tal qual descrita por Moisés, né? Aos domingos, dentro dos templos de pedra. Ao sair dali, ele passou a se nutrir com os informes que a ciência passou a veicular ao conhecimento humano. Naquela época, né, o universo era tido como uma imensa máquina. Dentro da proposta de Newton, Newton vai configurar o universo como um maquinário feito de engrenagens perfeitas que funcionam as engrenagens pelo seu próprio automatismo, pelas leis, as leis da cinética, a lei da gravitação universal. Então, o teísmo, que era a crença num Deus criador, converteu-se no deísmo, a crença, para muitos, na existência de um criador, que seria, né, o artesão que criou esse grande relógio, esse imenso maquinário, mas esse criador deu corda nesse relógio, esse relógio passou a funcionar pelo seu próprio automatismo e Deus se retirou para os seus páramos no infinito, observando de longe o funcionamento daquele maquinário perfeito, sem interferir mais nele, sem exigir ser adorado e sem coordenar ou comandar os destinos humanos. Então, essa passou a ser a crista chamada deísta, né? E nós temos grandes deístas desta época, né? O próprio Newton era um deísta, né? E muitos outros
pensadores, Voltaire, por exemplo, né, um grande deísta, eles não abandonaram propriamente a crença num Criador, num Senhor Todo-Poderoso, mas eles deixaram de aceitar que esse Criador interfira no funcionamento do universo, que operasse milagres, que interferisse em nossas existências, ou que se sensibilizasse com as nossas adorações ou as nossas oferendas. Então, era um Deus, de certa forma, alheio ao nosso mundo. Né? Agora, para muitos também, esse maquinário existiria de toda a eternidade e não haveria necessidade, propriamente, de ter sido criado um dia, porque concebia-se a existência da eternidade do universo, além da infinitude do universo, que era a crença predominante no século XIX. Mas, como dissemos a vocês, a cosmologia do século XX se deparou com a expansão cósmica, deduziu a existência de um primeiro dia que o universo nascera, então as questões do início voltaram à tona e até hoje são debatidas. O que se sabe ao certo é que o universo, de fato, tem 13,8, né? 13,7, 13,8 bilhões de anos. Essa hipótese, ou essa tese, né, que já não é hipótese mais, ela foi confirmada em 2003 pelas acuradas medidas que foram feitas da radiação cósmica de fundo pelo satélite Planck. O satélite Planck, né, ao medir a radiação cósmica de fundo, ela, né, permitiu aos astrônomos, aos astrofísicos, fazer esse cálculo com mais exatidão, com uma possibilidade de 2% de erro. Mas a questão de onde surgiram as forças que se impactaram, se condensaram no ponto inicial, né, que foi chamado pelo Lemaitre, Jorge Lemaitre, né, o padre, foi chamado de átomo primordial, deixou entreaberta a origem dessas forças. Mas a nossa lógica reclama a necessidade de que algo tenha antecedido o Big Bang. O Big Bang pode ter surgido do nada, né? Embora a criação a partir do nada seja também uma das hipóteses consideradas viáveis na atualidade, nós vamos até falar disso no nosso próximo encontro, mas a nossa razão clama por algo que tenha dado origem ao nosso universo. Mas, como afirma o nosso Stephen Hawking, a ciência de per si não pode mais prescindir das janelas da intuição para penetrar nessas inacessíveis regiões que extrapolam todas as possibilidades da análise empírica. Mas, apesar de todas essas dificuldades, e até então a ciência tenha nos falado de hipóteses, muitas delas evasivas, né? O homem conta com outra extraordinária ferramenta de pesquisa que nós chamamos o oráculo dos números, que é a matemática, né? Então, por perquisições matemáticas, como nós dissemos na última vez, a ciência tem penetrado em algumas questões das origens. E todas as perquisições da ciência, todas as hipóteses suscitadas pela ciência, curiosamente, todas elas, é bastante integrante isso, elas nos falam de uma terminologia muito curiosa, se referem, por exemplo, à quebra de simetria, ruptura de equilíbrio, perda de estabilidade, colapso da onda quântica primária, precipitação de forças, choque de branas, é uma outra teoria, né? Contração dimensional, vamos encontrar isso na física das cordas, salto do vazio, que é uma terminologia, né, da origem cósmica do vazio, né? Salto do vazio, curvatura do tempo e espaço, que surge da relatividade, né? Dobradura do holo-movimento de David Bohr,
outras hipóteses correlatas. Mas vejam que interessante, todas estão falando de quebra, ruptura, perda, colapso, precipitação, choque, contração, salto, curvatura e dobradura. Olha que interessante. São ações que teriam dado origem ao nosso universo. O nosso universo, então, teria se originado de quebras, de colapsos, de ruptura, de precipitações, de fuga, de salto. O que nós estamos lembrando dessas palavras todas? Essas palavras todas podem configurar para nós uma única ideia: a ideia de que algo saltou de uma outra realidade para se manifestar na realidade presente. Nós podemos reunir todas essas terminologias científicas em uma única palavra: queda. Né? Porque todas estão nos falando de um processo de queda, porque sugerem a existência de um plano superdimensional, caracterizado por equilíbrio, simetria, estabilidade, amplitude ilimitada. Essa dimensão superior inacessível algo rompeu nessa dimensão, nessa quietude plena, nesse mar quântico das origens, nesse tudo-nada, algo rompeu para gerar o nosso universo. Isso é muito significativo para nós. Isso é extraordinário, né? Como é que a razão humana está caminhando para essas conclusões, porque é exatamente o que nos falaram os mitos cosmogônicos. Todos os mitos cosmogônicos, que nós não temos como estudá-los agora, todos eles nos falam que o nosso mundo foi gerado de uma separação. Algo se separou de uma outra dimensão, do mundo dos deuses. E essa separação, para muitos mitos cosmogônicos, se deu através de conflito, de lutas, de morte de deuses. Então, a intuição humana sempre percebeu que havia alguma coisa na origem do nosso universo que nos remete para esses conceitos: separação, fuga, queda, rebelião. O mito mosaico, por exemplo, né, houve uma revolta dos anjos, houve uma desobediência de Adão e Eva e, consequentemente, uma expulsão. E os anjos, consequentemente, caíram, né, do céu, foram expulsos do céu, né? Essas palavras todas estão confluindo, evidentemente. É uma confluência de conceitos extremamente extraordinária, né? Portanto, nós podemos dizer que, desde tempos imemoriais, os lampejos místicos e intuitivos do homem estão sendo confirmados, né? E todas estão convergindo para a tese de Ubaldi, a metateoria da queda. Portanto, nós estamos atualmente acreditando que, de fato, houve um rompimento. O nosso universo nasce de uma ruptura, um rompimento de algo maior, algo que extrapola a nossa realidade, algo que é anterior à nossa realidade. Então, isso é absolutamente indispensável para configurarmos qualquer hipótese de gênese cósmica. Qualquer hipótese de gênese cósmica irá partir de algo anterior ao Big Bang, que são as questões do início, né? E aí nós vamos trabalhar com todos esses conceitos que convergem, então, para a queda. E é aí que a gravidade quântica em looping, que já introduzimos, né, essa conversa no nosso último encontro, focado em cálculos matemáticos, ao considerar que o nosso universo ele se irrompeu do ponto inicial como uma imensa onda quântica, que se colapsou,
os cálculos matemáticos anunciavam a existência ali de um rebote, de um quicar, de um pulo, de um salto, que foi chamado, então, Big Bounce, né? Que é um termo inglês que tem várias traduções, né? Muito usado, por exemplo, no basquete. Nós podemos traduzi-lo como pulo, salto, ou quicar, ou rebote. E nós acreditamos que, para nós, a palavra que dá mais sentido para nós no Big Bounce é exatamente grande rebote. Então, a proposta da física quântica em loop, da gravidade quântica em loop, é que o universo nasceu de um rebote de forças que se precipitaram num ponto, quicaram, sofreram uma reverberação, né? E houve, então, o salto puro. Então, é como uma bola que cai, quica, né? E tem o seu movimento compensador, o seu movimento de salto, né? De reverberação. Né? Então, o nosso universo está reverberando um processo que ele sofreu no seu início. Né? Ele sofreu um salto, forças saltaram de uma outra dimensão, convergiram para o ponto de origem, e ali elas quicaram, elas se rebateram ali e, em decorrência disso, o universo expandiu. Então, a expansão cósmica é nitidamente o refluir ou a reverberação de um movimento de condensação anterior. Então, houve uma implosão cósmica que deu origem à explosão cósmica. Aí as coisas começam a ficar mais interessantes para nós, mais lógicas, né? E a gravidade quântica em loop nos diz, então, que essas forças se comprimiram no espaço de Planck, né? Já falamos demais do espaço de Planck, 10 a menos 33 centímetros, que é o limite da queda, que é o fundo do nosso universo, é o fundo do poço da queda. Ali Deus colocou a mão, né? A mão misericordiosa, e disse ao Espírito: até aqui você cai, daqui para lá você não pode cair mais, porque senão você vai ser extinto. Né? Então, nesse limite mínimo do espaço de pâncreas, essas forças quicaram, essas forças sofreram o rebote. Desse rebote nasceu o nosso universo. Isso, então, está sendo antevisto por lentes matemáticas. Vejam que interessante, né? Isto agora é uma afirmação da ciência, da cosmologia moderna. Ela que está nos dizendo exatamente o que sempre nós ouvimos ao longo da história. Porque todos os mitos criacionistas nos falaram exatamente isso em outras palavras. O Baldi veio e nos explicou exatamente esse mecanismo. Portanto, o nosso universo veio de um outro lugar. E agora nós estamos felizes porque é a matemática que confirma cientificamente a metateoria da queda. A metateoria da queda agora tem uma expressão matemática desenvolvida por pensadores da ciência moderna. Isso é muito importante, gente, extremamente importante. Né? Quando nós olhamos a grande equação da substância, nós vemos claramente a existência desses princípios. Nós vemos o ciclo, né? Alfa, beta, gama. Gama, então, é a máxima condensação da substância, é o limite, e ali, a partir do máximo de condensação da substância, né, no reino da matéria física, surge o retorno, surge o movimento expansivo, gama, beta, beta, alfa. Né? Então, ali está desenhado ali na equação da substância esse princípio que a ciência
demorou tanto para concluir, né? Teve que fazer cálculos complexos de matemática, mas ali nós vimos, na equação da substância, forças convergentes do reino do espírito mergulhando até a matéria, na sua máxima condensação, ali invertendo o seu pulso no sentido expansivo. Muito simples, extremamente simples, né? A grande equação da substância. Ela nos traz exatamente essa realidade, né? Nos dá a explicação de por que o universo está em expansão. E nós temos ainda um outro álibi, né? Nós sabemos até onde vai a expansão do universo, a ciência não sabe. A ciência ainda se questiona, mas até onde que vai? Essa expansão vai até a morte térmica do universo, porque, segundo as informações atuais, o universo vai expandir para todo sempre, né? Porque a sua expansão está acelerando-se com o tempo, né? Mas nós sabemos que não. Nós sabemos que a aceleração está nos levando de volta para casa. Nós estamos no embalo de retorno à casa do Pai. Estamos voltando para o sistema, para o plano de origem, porque a misericórdia divina, ela caiu conosco e, através das suas leis, ela está nos resgatando. Está resgatando o nosso universo, através da expansão e, sobretudo, do processo da evolução, né? Por meio da qual nós estamos nos construindo, né? Estamos nos libertando dos abismos infecundos onde nós começamos a nossa existência aqui neste universo, né? Lembrando a vocês que essa expressão abismos infecundos, essa expressão é de André Luiz, né? Quando ele nos fala a nossa caminhada vem lá dos abismos infecundos e vai até os altiplanos divinos, né? Agora, nós sabemos por que nós fomos parar nesses abismos infecundos, que agora tem um nome para nós, espaço de Planck, né? Esses são os abismos infecundos, né? Da ordem de 10 a menos 33 centímetros, foi a máxima estreiteza que a substância suportou, né? Muito bem, então fica aí explicado a nossa febre de ascensão, a febre de ascensão do próprio universo, né? Essa ânsia que temos por crescer, por desenvolver, por dilatar todas as nossas potencialidades e trazer de volta do nosso íntimo a intimidade presa nos nossos arcanos. E não é que Jesus nos falou isso? Evidente, né? Isso está bem claro. Nós iniciamos esse nosso capítulo com uma afirmativa do Evangelho, né? Que está em Lucas, capítulo 10, versículo de 8, uma afirmativa curiosa do Cristo, né? Ele diz assim: eu vi quando Satanás caiu do céu como um raio. É muito intrigante essa afirmatura do Cristo, né? Que coisa curiosa, né? Eu vi Satanás cair do céu como um raio. Será que Jesus estava mentindo para nós ao fazer essa afirmação? Isso era alegoria de alguma coisa? O que poderia estar por trás destas palavras? Eu jamais vi nenhum estudo fazer qualquer tipo de interpretação dessa afirmativa do Cristo, porque ela desafia a nossa inteligência, porque ela pressupõe que algo caiu do céu, algo se pressou das alturas divinas até o nosso universo. Isso está inserido nessa afirmação do Cristo, né? Ele viu a precipitação das forças representadas por Satanás, porque todos somos filhos de Satanás. Ele viu essas forças se irromperem do infinito como energias livres, se colapsarem num ponto, nas fronteiras do espaço-tempo, para então passarem pelo processo inicial de expansão. E desde então estamos nós aqui nessa sofreguidão, né? Nessa ânsia por recobrar a nossa plenitude original, né? Para que a divindade possa nos inundar o ser de novo, né? Então, amigos, apreciemos a nossa caminhada, a nossa laboriosa jornada de retorno
ao redil paterno. Bem, nós estamos apenas fazendo assim uma pequena introdução à teoria do Big Bang, se nós vamos continuar a falar sobre elas, mas vamos fazer uma projeção para que se torne mais claro esses conceitos. Então, vamos lá. Estamos aí com uma gravura espetacular para nós, mostrando a teoria do Big Bang, onde nós vemos à esquerda um universo sendo contraído e à direita um universo que sofreu ou ainda sofre a expansão. Estamos vendo no meio aqui um estreitamento profundo, que é o ponto de singularidade, e a teoria do Big Bang chama este ponto de ponte quântica, que é a ponte entre esses dois universos. Nós o chamamos de canal do parto, né? O estreitíssimo canal do parto, onde todos atravessamos para insurgirmos nessa realidade em que respiramos na atualidade, né? Então, esse é o canal do parto, é a ponte quântica, é o ponto de singularidade e representa a máxima condensação de todas as forças que se precipitaram do universo anterior. Estejamos atentos a duas possibilidades aferidas pela teoria do Big Bang, se nós vamos voltar a falar disso. Aqui nós temos uma teoria do Big Bang anunciando que um universo idêntico ao nosso, feito de galáxias, estrelas e mundos, tal qual o nosso, esse universo sofreu uma contração, se expandiu e está gerando um universo semelhante ou similar ao universo que lhe deu origem. Mas nós sabemos, pela metateoria da queda, que o universo que nos deu origem não é exatamente igual ao nosso. Somos de mesma natureza do universo original. Evidentemente, não poderia haver um universo de natureza distinta. Mas o nosso universo é uma criação emborcada do universo original, conforme nos explica o Balde, né? Porque à esquerda está o sistema, à direita está o antissistema, o universo antagônico ao universo original. O universo que nasce do caos e que tem no seu seio a desordem, a imprevisibilidade, o indeterminismo, a incerteza, né? Todos esses princípios que não são propriamente divinos. Aqui nós temos a presença de uma aberração, que é a matéria, temos a presença de energias que são também emanações patológicas, né? Temos aqui o espaço e o tempo, que são mantos impróprios para nos vestir, e tudo isso não é pertinente ao universo das origens. Mas, enfim, o Big Bang ainda está trabalhando a possibilidade da existência de um prévio universo idêntico ao nosso. Temos aqui uma outra configuração da tese do Big Bang, onde vemos também um universo prévio idêntico ao nosso sendo condensado para depois explodir, expandir, né? É lógico que uma pergunta capital paira no ar, né? Por que houve esse processo de condensação de um universo original? O que não fez condensar-se até esses estreitos limites, estreitíssimos limites do espaço de Planck? O que aconteceu para que isso se desse? Será que foi uma vontade de Deus? Será que Deus criou um universo realmente infinito e realmente ilimitado e o espremeu até 10 a menos 33 centímetros? Será que Deus teria feito isso? Que espremedura terrível, né? Enfim, essa pergunta está no ar. O que aconteceu que fez com que essas forças se contraíssem, né?
O balde responde, evidentemente. Isso é fruto de um motim. E essa contração é, por sua vez, uma reverberação de uma prévia intenção que tivemos de expansão, porque o pecado original, segundo o balde, foi um desejo impróprio de ser mais do que éramos. Ou seja, houve uma intenção de expansão. Como essa expansão não podia se dar no sistema, porque abalava os fundamentos da criação original, essa pretensa expansão reverberou no escudo da lei e produziu o quê? Contração. Resultou exatamente no inverso do pretendido. Para ocorrer essa expansão numa outra realidade dimensional, que é o antissistema, onde ela poderia se dar. Então, a expansão que sofremos agora é aquela que nós havíamos pretendidos no sistema. Só que lá era impossível. Ela não podia suceder-se naquele espaço divino. E Deus falou assim: você quer bagunçar, meu filho? Pode, mas lá no terreiro, lá você pode bagunçar, né? Então foi gerada uma realidade ilusória onde era possível haver a expansão. E a expansão aconteceu nessa realidade ilusória que é o nosso universo. Uma grande ilusão, até mesmo uma grande alucinação, né? Aqui nós temos uma outra concepção do Big Bang, onde sim, os pensadores concordam que o nosso universo veio de um outro universo distinto do nosso. Olha só, o universo da esquerda agora não se parece com o nosso. Trata-se de uma realidade distinta. É lógico que há um parentesco entre os dois, mas esse outro universo aqui tem um desenho tanto quanto diferente, né? Tem um entremeado aí de forças inconcebíveis, né, pela mentalidade humana, mas um universo muito diferente do nosso. Aí sim, né, quem está pensando dessa forma está chegando mais próximo da nossa realidade, né? Só que o universo das origens não pode ser representado, é um universo sem formas, é o universo do pensamento puro. Então, aí está uma representação artística desse universo, mostrando aí mais uma vez, né, a ponte quântica que ligaria os dois universos e nós simbolizamos aí pelo canal do parto do universo, né? Aqui uma outra concepção do Big Bang, mostrando aí a ponte quântica e numa outra perspectiva, né? Lógico que isso é uma criação completamente artística, mas é curioso como que ela nos lembra exatamente o quê? Os dois triângulos invertidos de Ubaldi, né? A ampulheta cósmica, né? Onde o sistema se contrai, né? Na ampulheta superior e o AS se dilata, se expande na ampulheta, na parte inferior da ampulheta, né? Gerando, então, esse desenho, né? Que lembra os dois triângulos do Ubaldi, né? Ali em cima, né? O triângulo vermelho se contraindo, né? O S, né? Se dilatando no verde, o verde agora sofrendo um processo novamente, né? De retorno ao ponto original de partida, né? Outra criação artística do Big Bang, se mostrando aqui à esquerda um universo que vai se reduzindo, né? Essas bolotas que vão se contraindo até explodirem para gerar as bolotas do lado direito, onde nós estamos. Nessa concepção também, o nosso universo teria advindo de um universo idêntico que sofreu um processo de contração, né? Então, aqui está a Big Bang Theory, né? Teoria do... Aqui, não, aqui é a teoria do Big Crush, né? Que também é uma teoria semelhante à teoria do Big Bang. O Big Crush é a persistência de uma contração prévia, né? Do nosso universo, né? Tendo em vista que o crush também tem esse significado, né? De grande contração, grande compactação, né? E que vai coincidir com a teoria do Big Crush, do Big Bounce, né? Aqui o Big Bounce, de novo, pressupondo a existência de um ciclo de universos
em que o nosso universo nasceu na sua explosão, as galáxias, está se expandindo, mas ele vai sofrer uma nova contração, vai se converter num imenso buraco negro e vai voltar, dando origem a um novo Big Bang, sofrendo assim, né, um movimento quase que eterno de expansões e contrações, que seriam os ciclos de Big Bangs, né, os ciclos de grandes rebotes, feitos de contrações e expansões, se reverberando ao longo dos milênios, dos bilênios, né? Mas essa teoria, embora possa parecer bastante lógica, né? Ela nos parece não ser condizente com a realidade. Nós não vamos voltar ao ponto do Big Bang de novo, porque a nossa expansão está acelerando-se cada vez mais, de forma que não haverá nova contração. A cosmologia moderna já está concluindo que, em decorrência da expansão cósmica acelerada, o universo vai expandir, 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 expandir cada vez mais, perdendo assim a capacidade de sofrer nova compactação. Então, essa tese está sendo abandonada. E pelo balde, nós sabemos que nós estamos voltando ao sistema, e ao voltarmos ao sistema, não haverá nova queda, ninguém vai ser bobo de querer cair de novo, né? Já uma grande queda, né? Então, esse modelo não é condizente, né? Aqui, o ciclo da substância, uma gravura que já mostramos para vocês, mas recordando, então, que essas teses estão inseridas, né, na grande equação da substância, né? Alfa representando o espírito, o reino do espírito, sofre um processo de condensação, de contração, gerando energia, mas ainda gera o reino físico, no mundo físico, né? Aqui está o ponto zero, a partir do qual o universo vai explodir. Então, nessa primeira fase, nós temos, de fato, um Big Crush, né? Uma grande compactação. E depois o Big Bang, como reverberação da contração, onde gama está restituindo beta, beta retornará a alfa, configurando o nosso universo em expansão. E então o Big Bang contrabalança o Big Crush, né? E o Big Bang representa, de fato, o Big Bounce, né? O grande rebote, né? Então, é evidente aí, né? Essa equação da substância é fantástica, ela nos dá uma visão gráfica desse processo, não há necessidade alguma de formulações matemáticas para chegarmos a essas conclusões, né? Lembramos a vocês que CMB é radiação cósmica, né? Em inglês, tá? E aqui também lembrando o que nós falamos já para vocês. Olha só que as teorias científicas estão nos relatando das origens do universo. O universo nasce de um grande rebote, de um choque de branas, de um colapso de onda quântica, de um confinamento de forças, de uma contração dimensional, de uma dobradura de curvatura de espaço, de uma dobradura da teoria das branas, né? De uma perda de estabilidade entre as forças originais, de uma precipitação quântica, de uma quebra de simetria, a simetria é a ordem perfeita, ruptura de equilíbrio, salto de vazio, uma separação entre as forças fundamentais, porque os estudiosos estão pressupondo que, neste universo superdimensional, que muitos chamam de supermundo, as forças fundamentais do nosso universo estavam unidas numa única força. Essa única força sofreu um processo de partição, né, de separação nas quatro forças fundamentais, né, que formam a nossa realidade. Então, vejam bem, olha só que terminologia interessante, né? Choque, colapso, confinamento, contração, curvatura, dobradura, perda, precipitação, quebra, ruptura, salto, separação. Tudo isso é sinônimo de queda. Isso é a queda do espírito, com toda certeza. Isso, para nós, é
é o pensamento científico corroborando essa grande ideia, essa ideia de que nós viemos de uma outra através de um processo de separação, né? O Pierre Weil chama de separatividade, que é a nossa doença fundamental, né? Nós nos apartamos de uma realidade divina. Isso é tão evidente, é tão lógico, porque Deus só pode criar no seu seio. Deus só pode criar no absoluto, é onde ele existe em plenitude. Então, nós somos criados no absoluto, nós somos gerados nesse universo superdimensional. Nós só podemos ter nossa origem lá, não há outra origem possível para o espírito. Então, nós nos apartamos, nós nos separamos. Isso é tão evidente, né? E, portanto, nós não temos como fugir desta grande teoria, que é a teoria da queda do espírito, porque tudo vai nos falar a favor dela, né? Bem, nós achamos quase que por um acaso isso daí, não sei, não me lembro de onde que eu achei, é uma música de Oswaldo Montenegro. Essa música se chama A Lógica da Criação. Olha só que interessante o que esse músico e poeta nos fala, né? O mérito é todo dos santos, o erro e o pecado são meus. É claro, nós caímos pelos nossos próprios pecados, né? Mas onde está nossa vontade, se tudo é vontade de Deus? Um questionamento de quem ainda não entendeu, né? Apenas não sei ler direito, aí está sendo sincero. A lógica da criação, o que vem depois do infinito e antes da tal explosão. Por que que o tal ser humano já nasce sabendo do fim e a morte transforma em engano as flores do seu jardim? É curioso, né? A alma de um poeta expressar esses sentimentos que são sentimentos que povoam as nossas almas também, né? E nós vamos encontrar respostas para esses anseios, que são anseios profundos do homem, né? São questionamentos que partem das nossas reminiscências mais profundas. E, e hoje o Valde nos ajuda a responder a essas questões. Bem, amigos, nós estamos assim terminando as nossas disquisições de hoje, encerrar a nossa gravação. Espero que tenhamos contribuído um pouco para nos certificarmos da realidade da grande teoria da queda, uma teoria que nos faz muito bem, sabe? Nós introjetarmos essa verdade é um passo importantíssimo para nós acelerarmos o nosso retorno, para nós conhecermos a nós mesmos, para nós nos aproximarmos mais do nosso Pai Criador, para nós absorvermos a essência do Evangelho do Cristo. Isso é muito importante. Então, meus amigos, paz e alegria para todos. Vamos abrir agora para o nosso espaço de discussões e até o nosso próximo